Mais uma vez começando mais um vídeo dando sequência à série Entendendo Gênesis. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável, cobiça para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Após a queda, após descobrirem o mal que fizeram, após terem consciência do que revelou o Criador, que era tornar-se conhecedor do bem e do mal, ao perceberem a gravidade dos fatos que havia ocorrido, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ou seja, quiseram encobrir o erro que cometeram. Pois todo o tempo, irmãos, eles estavam nus e não se preocupavam. Porém, quando a maldade passou ao entendimento de ambos, eles perceberam o erro que cometeram, perceberam que algo havia acontecido que talvez no momento eles não entendiam o que estava acontecendo. Tiveram condições de fugir da mentira de Rassatã, pois eles estavam perfeitos, eles eram perfeitos. E outra, haviam sido alertados, avisados inúmeras vezes para que não comesse do fruto dessa árvore, pois algo de ruim iria acontecer. Porém, eles não quiseram dar ouvidos à voz, à ordem do Pai. E agora, depois que o fato já está ocorrido, agora eles tentam se justificar, é um simbolismo do que o homem propagou dentro do ensino religioso, a frase que se chama livre-arbítrio. Eles agora, por intermédio de suas atitudes, quiseram se auto-justificar, cosendo e vestindo com folhas de figueira para encobrir a sua nudez. Quando ouviram a voz de Ialro, o Criador que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença de Ialro, o Criador, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou Ialro, o Criador, ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Ialro: quem te fez saber que estavas nu? Comestes da árvore de que te ordenei que não comesse? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse Ialro, o Criador, à mulher: que é isto que fizeste?
Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Perceba, meus amados, dentro do diálogo entre o Criador e a criatura, fugindo de uma responsabilidade que eles ocasionaram, que eles criaram por intermédio da desobediência, ele agora, indiretamente, ou posso até dizer diretamente, querem abster-se da culpa. O homem diz: a mulher que tu me deste, então a culpa é tua, ó Criador, que me deste essa mulher. Perceba a aversidade de natureza agora corrompida pela desobediência. O que é que começa a ocasionar? A culpa agora é do Criador. A mulher que tu me deste. Aí o Criador pergunta à mulher: disse Ialro, o Criador, à mulher: que é isso que fizeste? Ela também usa de subterfúgio, dizendo: a serpente me enganou e eu comi. Percebam, meus amados, que a responsabilidade dos fatos nunca é assumida pelos nossos pais. Vocês pensam que hoje é diferente? De maneira alguma. Procuramos sempre um bode expiatório para pôr a culpa, para esquivarmos da responsabilidade. Porém, nós podemos enganar o nosso semelhante que é igual a nós, que não é onisciente, nem onipresente, nem onipotente, porém é o Criador que fez todas as coisas, que sonda o coração de todos os seres humanos, ou seja, de toda a sua criatura. A esse ninguém pode enganar. Perceba que o Criador agora fala com eles como se fosse alguém que não sabia do que havia acontecido. Para isso dar-se um nome que agora eu não lembro. É quando o Criador ele se torna entre igual à criatura, como se ele não soubesse do que estava acontecendo. Porém, na verdade, ele queria escutar o que eles tinham para dizer. Ou seja, quando o Criador, quando ouviram a voz de Ialro, o Criador, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença de Ialro, o Criador, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. Daí agora ele começa a chamar as suas criaturas, ou seja, chama o homem. O Criador agora faz a primeira confissão das boas novas, chamando-os. O Evangelho puro e imaculado começa a ser anunciado no próprio jardim, por intermédio do Criador, quando chama a Adão e a Eva. E não pensei, meus amados, que se o Salvador, o Criador, não tivesse aberto o entendimento dos mesmos para atender ao chamado, nunca que isso iria acontecer, porque, como a própria Escritura diz, eles se esconderam da presença do Criador. Eu lanço uma pergunta para fazer os irmãos raciocinarem. Se o Criador não tivesse chamado, ou seja, um chamado eficaz mediante o Espírito que vivificou Adão e Eva,
para atender o chamado, assim como foi o chamado de Samuel, assim como foi o chamado de Paulo, assim como foi o chamado dos discípulos no caminho de Emaús, entre outros exemplos, assim como foi o chamado de Abraão, assim como foi o chamado de Moisés, se chama chamado eficaz, aquele que o Espírito do Pai, ele vivifica algo que está morto, trazendo a vida, e após esse ato ocorrido, o homem passa agora a novamente voltar-se ao Pai, a entender o que o Pai quer, a entender os seus propósitos. O mesmo aconteceu com Adão e Eva. Eles atenderam ao chamado não em si próprio, mas porque o Pai vivificou o espírito que eles mortificaram através da desobediência no jardim. Se chama a primeira pregação, ou seja, o primeiro anúncio das boas novas, que é atendida pelos primeiros integrantes da Rolial, da igreja. De maneira alguma, meus amados, se o Salvador, se o Criador dos céus e da terra não tivesse chamado ou buscado recuperar aquilo que havia se perdido através da transgressão, através da desobediência, nunca na face da terra que Adão e Eva se voltaria para buscar a face do Criador. Porque a natureza, como Paulo vai dizer em Efésios, éramos por naturezas inimigos do Criador. E existem vários outros escritos que corroboram o que eu estou dizendo. Quando o Salvador diz: como vós sendo maus, maus por quê? Por causa da queda. Ele conhecia o desígnio do coração dos homens que eram maus, entre vários e vários. Escolhe, pois, a vida, e não escolheis a morte. Como pode quem está morto escolher a vida sem o auxílio do Criador? Sem o auxílio do Espírito que vivifica o homem? De maneira alguma isso acontece. E se acontece, é algo que vem do alto, que vem do Pai. No próximo vídeo eu vou mostrar aos irmãos um versículo que corrobora fielmente com as palavras a qual eu vos falo, baseado não na minha filosofia, mas na Escritura. Os irmãos leiam todo o texto. Não fique baseado em um versículo, pois tanto capítulo como versículos eu apenas os dou por referência para os irmãos encontrarem. Mas não instigo aos irmãos a ficarem baseados a lerem só esse capítulo e só esse versículo, mas toda a escritura, todo o livro, toda a epístola, para entender o contexto a qual o escritor quer passar. E assim vocês descobrirão muito além do que imaginam, lendo todo o conteúdo. Assim se lê a Escritura, uma maneira diferente do que se lê a Bíblia. A Bíblia foi projetada para links. Irmão, lê o versículo tal, capítulo tal. O irmão lê e não entende nada. No próximo vídeo vamos dar continuidade.